Há coisas sobre as quais falamos muitas vezes e às vezes se tornam tão comuns que deixamos de pensar na verdadeira importância que essas coisas têm. Seríamos, por acaso, capazes de quantificar as vezes que já aqui falamos, por exemplo, da igreja fundada por Jesus ou da Arca de Noé? Qual a importância que damos à Igreja de Cristo? Que significa para nós a Igreja? Que aprendemos sobre a Arca de Noé? Que significado tem para nós hoje a Arca? Que importância lhe damos no contexto bíblico? Ainda podemos perguntar: há por acaso alguma relação entre a Arca de Noé e a Igreja de Cristo? Podemos encontrar algum paralelismo, isto é, alguma analogia ou semelhança entre a Igreja e a Arca? O que era, como era e para que serviu a Arca? A Arca era uma embarcação que foi construída sobre a orientação de Deus. E notem bem, tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Se nós tomarmos o côvado como tendo 18 polegadas, a arca teria 148 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. Seria, em tamanho, igual a um transatlântico dos nossos dias. Nesta embarcação entrou Noé e a sua família e todos os animais, répteis e aves, segundo as suas espécies. E durante 150 dias, todos permaneceram dentro da arca, pois as águas do dilúvio cobriam toda a face da terra. Podemos imaginar o tamanho da arca? Como pôde uma embarcação com estas dimensões, carregada de pessoas, animais, alimento e o seu próprio peso, sem a tecnologia da nossa era, como se pôde manter à superfície durante 150 dias, resultando, finalmente, na salvação de todas aquelas criaturas? Noé e sua família, os animais, um casal de cada espécie, alimento para todos e a própria embarcação. Como se pôde manter durante 150 dias à superfície da água? Noé e sua família construíram a arca durante 120 dias. Mas o grande engenheiro, o grande arquiteto, o grande projecionista foi Deus. Deus salvou a Noé e sua família. A arca foi o meio usado por Deus para a salvação. Noé entrou na lista dos heróis da fé por causa da sua obediência e confiança no Senhor. O escritor de Hebreus resume este acontecimento da seguinte maneira em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, dizendo: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé.
podemos encontrar alguma analogia ou semelhança entre a Arca de Noé e o Titanic? Lembram-se do Titanic? Todos conhecem a história do Titanic? Não, não há semelhança nenhuma. Sabe de onde vem esta palavra Titanic? É fácil, é simples. Vem do termo titânico, que significa colossal, gigantesco, descomunal. Portanto, era alguma coisa impressionante, irmãos. Alguma coisa impressionante. A arca foi construída por um homem que era temente a Deus, que humildemente deu ouvidos ao aviso de Deus, o seu Senhor. O Titanic foi construído por uma poderosa empresa chamada White Star Line, utilizando o maior prodígio da engenharia do princípio do século XX, gastando naquela época 1.500.000 libras, um valor que só por si, segundo pensavam os construtores, garantia a máxima qualidade e ausência de qualquer risco. A arca foi comandada por um homem completamente submisso à vontade do seu Senhor, confiando no seu divino poder e em sua divina sabedoria. O Titanic tinha por capitão um ufano e orgulhoso homem que considerava aquela embarcação insubmergível, isto é, incapaz de se afundar ou de ser afundado. A arca permaneceu durante 5 meses sobre a superfície das águas, chegando ao fim com todos os seus passageiros salvos. 8 almas. O Titanic, orgulho e vaidade dos homens, arborando uma aura de infundabilidade e segurança máxima, durou apenas 4 dias. 4 dias. Decorridos apenas 2h30 após o impacto contra o iceberg, as 46.000 toneladas do Titanic mergulharam no abismo das águas do Atlântico Norte e com ele perderam-se 1.513 pessoas, 1.513 vidas. Há quem diga que alguém disse a respeito do Titanic: nem mesmo Deus pode alguma coisa contra ele. Nem mesmo Deus pode alguma coisa contra ele. Portanto, achavam que era uma coisa fenomenal e que não havia nada que o pudesse destruir. Depois de tudo isto, que ideia temos nós sobre o que é a igreja, irmãos? Qual a sua importância? Que significa para as nossas vidas? Há algum paralelismo entre a igreja e a arca? Podemos fazer alguma comparação? Há alguma comparação? Nos dias de Noé, Deus julgou o mundo, destruindo toda a vida à superfície da terra, porque, como nos diz a palavra do Senhor, o Senhor viu que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então o Senhor Deus disse: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis capítulo 7, versículos 5 a 8. O apóstolo Paulo diz: pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça. Louvado seja o Senhor, porque pela fé e pela obediência à verdade, também pela graça de Deus, nós somos salvos. Mas um dia Deus vai trazer juízo sobre toda a face da terra. Não duvidemos, irmãos. Deus vai trazer juízo sobre toda a face da terra. A palavra do Senhor claramente diz, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 a 9, o seguinte: e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus
com os seus anjos, os anjos do seu poder, em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão, como castigo, a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quem se salvará? Onde devem estar os salvos para não serem condenados com o mundo? Eu vou fazer aqui um parênteses para recordar as palavras do nosso irmão Tadeu há pouquinho. Falava de dois homens, um bispo, não sei o quê, e um outro homem que estavam a falar sobre a existência de Deus. Isso. A existência de Deus é poesia. E eu digo-vos uma coisa, irmãos, e podem aceitar ou não aceitar. É uma ideia minha. Mas digo-vos uma coisa. Imagine que acreditamos em Deus, temos a nossa fé, temos a esperança da vida eterna e queremos que um dia estaremos com Cristo nos céus. E um dia, como acabei de ler, quando chegar o fim do mundo, nós que acreditamos em Deus, vamos estar no céu com Deus. Agora imaginem que Deus não existe. Imaginemos. Podemos imaginar. Imaginemos que Deus não existe. Deus não existe e, portanto, quando um dia morrermos, não há céu, não há inferno. Não é? Não perdemos nada. Não há céu nem inferno. Se Deus não existe, pronto, acabou. Mas, irmãos, se Deus realmente existe e nós queremos que Ele existe e por isso estamos aqui, temos tudo a perder. Perdemos completamente tudo. Já pensaram nisso? Portanto, creiamos em Deus, no nosso Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, o Deus que nos ama e, portanto, a nos amar, deu a Jesus em sacrifício sobre aquela cruz. Agora, retomando, irmãos, a Igreja está no mundo, não é verdade? Não é do mundo. O mundo é o Titanic, governado por homens orgulhosos, materialmente poderosos, violentos e perversos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre eles, Deus trará o castigo e a perdição eterna e para sempre serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Mas Deus tem providenciado um meio para a salvação do seu povo, de todos aqueles que tenham achado graça aos seus olhos. Para Noé, a salvação dele e da sua família foi a arca. Para nós, é a Igreja. A Igreja. A arca foi governada por Noé. A Igreja é governada e dirigida por Jesus Cristo. Por tudo isto, e para que não sejamos apanhados a dormir, confiados na grandeza, no orgulho e na vaidade dos homens, Jesus nos avisa dizendo em Mateus 24, 36, 39 e 42 a 44, que naquele dia, depois os irmãos podem ler se quiser, que naquele dia realmente o Senhor virá, descerá. Então com ele estarão todos os salvos. E estarão com ele depois todos no céu. Será o dia do grande juízo final, em que todos terão que se apresentar diante de Deus. Uns para a salvação eterna, outros para a condenação eterna. É importante que nós consideremos a Igreja que Jesus fundou e nos mantenhamos firmes dentro dela, para que, como nos dias de Noé, quando a mão do Senhor fechar a porta, acordam-se que depois de Noé estar dentro da arca, tudo pronto, Deus fechou a porta por o lado de fora. Quando a mão do Senhor fechar a porta, para que não nos tenhamos que lamentar, chorando do lado de fora, porque do lado de fora, diz a Sagrada Escritura, haverá choro e ranger de dentes. E ali estarão todos quantos rejeitaram a salvação que Cristo oferece, desprezando o tão grande sacrifício que o Senhor fez ao morrer sobre aquela cruz, para que pela fé
no seu precioso sangue, possamos nós ter vida eterna, vida com abundância. Nos dias de Noé, pela fé e pela obediência a Deus, 8 almas foram salvas. 8 almas. Todas as outras tinham sido destruídas pelo dilúvio. Mas quantos chorarão e se lamentarão por não terem aceito a Cristo e tudo quanto Jesus oferece quando um dia estivermos com Ele. Não quiseram obedecer a Deus, não quiseram ouvir a palavra de Deus, não quiseram submeter-se à vontade de Deus, não quiseram obedecer a Jesus nem ao seu Evangelho. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. São palavras de Jesus. Tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Os que estão na igreja e são fiéis ao Senhor, já passaram da morte para a vida em Cristo Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E termina estas palavras Jesus termina Jesus com estas palavras. Quando estava a falar naqueles dias para os judeus e tudo mais. Crês isto? E eu hoje pergunto também, irmãos, cremos nisto? Cremos nestas palavras de Deus? Nestas palavras de Jesus? Estamos prontos para estar com Cristo na eternidade? Esta foi a pergunta de Jesus. A pergunta que Jesus colocou àqueles que naquele dia estavam ali e o escutaram. Portanto, irmãos, hoje Cristo nos pergunta através da sua palavra. Crezes nisto? Que o Senhor nos abençoe e realmente sintamos esta fé, esta confiança em Cristo. Porque tal como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda de Cristo. Naquele dia salvaram-se 8 almas e morreram milhares de milhões de pessoas. Nos dias que vier Jesus, como será? Salvar-se-ão muitas almas, neste barco, estando neste barco que é a igreja fundada por Jesus. Muitas almas se salvarão, mas milhões, infelizmente, se perderão por não crerem em Deus, por não aceitarem a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a mensagem de Cristo. E nós temos um papel muito importante, é se empenhar em tudo isto. É, enquanto estamos aqui, anunciar o Evangelho aos perdidos, chegar às almas perdidas e falar-lhes destas coisas para que eles creiam e possam ter a vida eterna. Que o Senhor abençoe a todos nós, que nos ajude a manter a nossa fé, a nossa confiança e a nossa presença contínua neste barco que é a igreja fundada por Jesus Cristo. Amém.